noite, gente! Hoje eu venho aqui para mostrar para vocês uma relíquia. Quem sabe o que é isso? Muitos sabem. Uma máquina datilografia. Essa aqui, para mim, é uma relíquia. Eu ganhei de presente para mim continuar praticando. Por que que eu tô falando isso? É porque na minha mocidade eu quase terminei o curso da datilografia. Fui quase até o final e depois eu desisti, motivos particulares. E aí eu ganhei essa máquina para me continuar praticando. E eu quero falar aqui para vocês, gente, quem foi dessa época, né, e quem fez o curso da datilografia sabe do que eu vou falar. A pessoa que concluiu o curso da datilografia é um bom digitador, digita bem. Por quê? O curso da datilografia, gente, feito naquela época, era um curso bem feito. Sabe o que é um curso bem feito? Você só ganhava o diploma depois que você tivesse concluído todas as etapas que eram propostas para aquele curso. E eu sei dizer isso para você porque era um curso que eles eram rígidos nos seus procedimentos, de como ministrar esse curso. Então, quando a pessoa terminava de fazer esse curso de datilografia, eles estavam aptos a trabalhar em empresas, né? Eu fiz, fui quase até no final e eu aprendi muita coisa. Eu quero aqui falar sobre essa máquina. Aqui vocês sabem que são os teclados, e nesses teclados aqui, né, tem todas as letras do alfabeto, como sempre, os números, todos os sinais ortográficos, tudo que é direito em um texto, né? E aqui eu vou tirar essa tampazinha para mostrar para vocês. Olha a marca da minha máquina da datilografia, Olivetti, né? E aqui dentro são fitas, né, que são colocados aqui, até quebrou um pouquinho aqui, que só estava aqui grudado, depois eu vou colocar uma cola. Então são fitas, aqui tem preto e vermelho, então quando você digitar, né, saía a cor lá que você colocar, se era preto era preto, se era vermelho era vermelho. Então quando essa tinta dessa fita acabava, você tinha que tirar e trocar, né, por outra, para você continuar o seu trabalho. Aí colocava a fita e encaixava essa peça, tá certo? Então aqui, gente, isso aqui, ó, é como é que eu posso dizer aqui, vamos ver se é uma tecla, sei lá, que a gente ajustava para fazer a margem do papel, entendeu? Eu procurei um papel aqui, não achei esse aqui escrito, no outro lado tá branco, mas vamos lá. Então, que a gente ajustava, né, como eu falei para vocês, a margem do papel, depois levantava essa teclazinha aqui e colocava o papel, aí abaixava ela e aí subia aqui, ó, o papel e ajeitava ele aqui. E aí você começava o seu trabalho. Olha só. Certo? Terminava lá, aí você montava. Então, como eu ia falar para vocês, então você tinha que digitar aqui nessas letras com os dedos corretamente. Você não saía digitando só com o dedo só, não, assim. Não. Era os dedos corretamente em cada letra. Entendeu? Então era assim. Quando você terminava o curso, você já estava digitando texto, seja lá o que for, né, sem olhar aqui para as teclas. Você só olhava para o texto e ia digitando aqui. Isso aqui era para dar espaço, ó. Você queria um espaço, ó.
escutou um sonzinho. Quando chegava no final da margem que você colocou, dava o sonzinho que era para você voltar aqui e começar de novo. Tá vendo? Então, essa é a nossa relíquia. E eu vou falar um pouco da história da máquina datilografia. A máquina de escrever brasileira, a invenção de um dispositivo mecânico de escrita no Brasil, é atribuída ao padre Francisco João de Azevedo, nascido na Paraíba do Norte, atual João Pessoa, em 1827 e falecido em 1888. Professor de matemática do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, integrante de uma família em que existiam mecânicos, constrói um modelo de máquina de escrever que apresentou na Exposição Agrícola e Industrial de Pernambuco em 1861 e na Exposição Nacional do Rio de Janeiro em fins do mesmo ano, sendo premiado com a medalha de ouro. É difícil precisar quando a máquina de escrever foi inventada e também é difícil precisar quando ela começou a ser fabricada. A primeira patente para uma máquina de escrever foi concedida na Inglaterra para Henry em 1713. Não havia detalhes sobre a máquina em si ou sobre exemplares fabricados. Portanto, ainda paira uma dúvida se a patente foi concedida realmente para uma máquina de escrever. Segundo o historiador Adler, a primeira máquina de escrever documentada foi fabricada por um nobre italiano chamado Turri, por volta de 1808. Ele fabricou um artefato para que uma amiga cega pudesse se corresponder com ele. A máquina em si já não existe, mas algumas das cartas sim. Vários outros inventores desenvolveram protótipos, mas foi o padre Azevedo quem conseguiu construir o primeiro modelo que funcionava. O modelo de Henry nunca saiu do projeto, ou seja, nunca foi construído. O francês Xavier de Marselha, em 1833, apresentou o seu invento em que usou barras de tipo, sendo uma alavanca para cada letra. A partir de 1850, principalmente nos Estados Unidos e Europa, muitas foram as máquinas de escrever que surgiram, com especial destaque para Alfred, de Nova York. Em fevereiro de 1912, o Jornal do Brasil adquiriu 3 máquinas de escrever, o primeiro passo para substituir as canetas bico de pena, processo este concluído muitos anos depois, diante das reações de veteranos jornalistas que não abriam mão do hábito de escrever à mão. Alguns daqueles senhores conheciam o equipamento disponível na Casa Prate e outras lojas especializadas. Há mais de uma década, naquele tempo usado apenas nas repartições públicas, escritório de advocacia e, a julgar pelos apelos de venda dos anúncios publicados em jornais e revistas, também tinha em alguns lares. Os reclames insistiam na praticidade de se escrever cartas numa máquina das marcas Royal e Hamilton, mas o uso de esses incômodos aparelhos de ferro nas redações não eram cogitados. É desconcertante imaginar que a tecnologia da máquina de escrever tenha demorado tanto a ser assimilada pelas redações, considerando que o seu uso efetivamente foi popularizado no final da década de 20. Afinal, o invento já está disponível no país desde a última década do século XIX. E o teclado infernal que assustava o jornalista com a sua incompreensível combinação de letras já era realidade nas oficinas desde a introdução do linotipo. O linotipo era uma outra máquina que parecia com a máquina de escrever. Ou seja,
Durante muitos anos, não houve a correlação de tecnologias que seria recomendável para agilizar os processos de pré-impressão. O jornalista escrevia à mão e o linopista, que era aquele que digitava na máquina linotipo, que muitas vezes era obrigado a interpretar os garranchos lá do jornalista, fazia a digitação mecânica. Redatores mais experientes sentavam-se ao lado do linotipista e ditavam o seu texto de cabeça. E as correções eram feitas naquela mesma hora. Desde a sua invenção e ao longo de grande parte do século XX, as máquinas de escrever foram ferramentas indispensáveis para muitos escritórios de negócios. Até o final da década de 1980, os processadores de texto e computadores pessoais tinham substituído em grande parte as tarefas anteriormente realizadas com máquina de escrever no mundo ocidental. Não é correto dizer que as máquinas de escrever foram totalmente extintas, mas que sumiram. Realmente, as máquinas de escrever sumiram. Se tem alguém, deve, né, ter ela lá como hobby. Mas a gente não vê falar mais que estão usando em empresas e até em casas, né, em lares, né. Então essas máquinas foram muito utilizadas naquela época. Era como se fosse o computador nosso. Oh, gente, desculpa, olha lá. Eram como se fosse o computador do nosso mundo moderno. Então as nossas máquinas de escrever foram assim exemplares naquela época, né? Então, as pessoas que fizeram curso de datilografia, eu entendo que são ótimos digitadores hoje, porque eram cursos bem feitos. Então, gente, esse nosso vídeo foi para mostrar essa relíquia que deu muitos resultados em tempos anteriores. Eu desejo a todos vocês uma noite abençoada.